paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, chegando aqui com a aula 4 na classe de juvenis. Irmãos, essa lição está fantástica. Hoje é terça-feira, eu estou postando essa aula hoje. Por favor, assista às nossas aulas o quanto antes, principalmente nesse trimestre. Não basta olhar só a revista, a Bíblia. É preciso assistir alguns vídeos, é preciso ler algumas coisas, pesquisar, tá certo? Para chegar na sala de aula com argumentos bem embasados, bem seguros, tá bom? Então vamos à nossa aula 4, na classe de juvenis. Nós vamos falar sobre legalização das drogas, uma ideia maligna. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Você não mandou foto sua classe ainda pra gente? Mande, né? Mande fotos pra gente, porque é muito importante, tá bom? Projeto de Lei 7270 de 2014, e com esse projeto, por exemplo, maconha será considerado droga lícita, importação e comercialização liberada, permissão de plantio, cultivo e colheita de até 6 plantas da erva por pessoa em casa, vendas no atacado e varejo. Esta lei propõe anistia sem condenação e liberdade aos que já estão presos, aos traficantes de droga. Então, a lei de legalização de drogas no Brasil, ela automaticamente, por isso que eu estou dizendo, não adianta falar, na Holanda, no Uruguai, na Califórnia, não. O projeto brasileiro, automaticamente sendo aprovado, coloca na rua todos, usuários, vendedores, produtores, enfim, traficantes, que estão lá por causa deste crime, por causa das drogas. Então, coloca na rua. Isso não tem nada a ver com o que foi feito em outros países, por exemplo. Então, nós precisamos analisar isso à luz da palavra de Deus e também como sociedade. É melhor obedecer a Deus. O mundo está pior a cada dia, as pessoas estão longe de Deus, completamente entorpecidas pelo pecado, não é? A mente e a consciência de muitos já estão cauterizadas pela iniquidade. Então, existe uma pressão social pela legalização das drogas no país, sendo que somos considerados atrasados em relação a outros países, como o Uruguai, nesta matéria. Inclusive, pessoal aí que acha que cristianismo, ou religião e política não devem não devem interagir, nós devemos lembrar que somos cidadãos. E devemos lembrar que a bancada evangélica hoje tem sido a grande responsável para que projetos malignos como esse, e malignos no sentido espiritual e social também, não vá à frente, tá certo? Como cristãos, não podemos nos calar, porque o assunto é polêmico. Devemos nos posicionar, pois a omissão custa caro. Devemos lembrar que a igreja é a maior agência de transformação social que existe. Hoje é uma pressão, a bancada evangélica hoje é extremamente atacada, vista como retrógrada, vista como ultraconservadora, porque esses projetos, entre outros, não passam na pauta da Câmara Federal e do Senado, mas ninguém diz que a igreja, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda do governo, ao longo dos anos, e por que não dizer dos séculos, vem recuperando pessoas que estavam
tomadas pelos vícios? Quantos pais foram devolvidos aos seus filhos? Quantos filhos foram devolvidos aos seus pais? Esse é o trabalho da igreja, o trabalho de cuidar, o trabalho de libertar, que, diga-se de passagem, feito com muito sucesso. Aliás, pode olhar e pesquisar todo projeto para dependentes químicos bem sucedido tem o dedo da igreja, tem a mão da igreja, tem a presença da igreja, porque só o evangelho pode libertar o homem mais do que uma dependência química, de uma dependência espiritual do pecado. O que são drogas? Qualquer produto alucinógeno que leva à dependência química e qualquer substância ou produto tóxico, fumo, álcool, de uso excessivo. Não basta saber a definição, precisamos ter a consciência de que as drogas têm matado e destruído a vida de milhares de jovens no Brasil, que são os maiores afetados. E aí as pessoas vão dizer assim, mas isso é hipocrisia, ficam falando da maconha, mas álcool e o cigarro também é droga, mata muito mais o cigarro do que a maconha. Olha, gente, o fato de álcool e cigarro serem droga, e eu concordo, e serem vendidos licitamente no país, não tira o fato de que a maconha ou qualquer outra droga é uma droga, ou seja, um mal não justifica o outro. Eu tenho aqui 11 motivos de uso de drogas por adolescentes que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente possa criar movimentos de prevenção ao uso. Tédio. Uma das razões mais comuns para os adolescentes começarem a experimentar álcool e drogas é que se sentem entediados e não têm interesses mais profundos. Então eles veem as drogas e o álcool como um passatempo a ser explorado. Tédio. Uma experiência de ligação. Muitos adolescentes têm dificuldades para fazer amigos. Então as drogas e o álcool os ajudam a se sentirem mais confiantes. Ou mesmo para se relacionar com um grupo social que faz uso dessa substância pela necessidade de fazer amigos. Então, por isso que é muito importante que os adolescentes se envolvam com esportes e desenvolvam amizades saudáveis. Depressão. Alguns adolescentes se voltam para as drogas, alguns jovens, enfim, e o álcool como uma forma de escapismo. Quando estão tristes ou deprimidos, veem essa substância como forma de esquecer e se sentirem felizes. Eu vi uma entrevista do Dr. Drauzio Varela no Canal Livre não, Roda Viva, e ele falando das drogas, ele dizendo, não diga que droga é ruim, porque droga, ela promove boas sensações. Então, a pior coisa que pode fazer é você dizer que a droga é ruim. Ruim é o vício, ruim é a consequência, ruim é a destruição da saúde, ruim é a destruição da família. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, a depressão é uma das motivações que leva um adolescente, por exemplo, a experimentar um tipo de droga. Curiosidade. A curiosidade é uma parte natural da vida de todos. E os adolescentes não estão imunes a essa vontade. Então, muitos começam a experimentar drogas e álcool simplesmente porque são curiosos, para se sentirem bem, porque todo mundo está fazendo. Então, eles vão lá e tal, experimentam. Outra coisa, perda de peso, né? Então, adolescentes de sexo feminino, muitas vezes, se voltam para as drogas como uma maneira rápida de perder peso, não é? Por quê? Porque existem drogas que tiram a fome, não é? E quanto mais ela vicia, mais a pessoa quer saber de usar a droga. Estresse. Durante o ensino médio, muitos adolescentes ficam excessivamente estressados com uma agenda lotada de aulas avançadas, atividades extracurriculares, tá certo? Então, é aquela questão que eu falo que tem que ter uma área de escape, tem que ter um lazer, tem que ter uma conversa, tem que ter, sabe, um lugar para simplesmente ficar tranquilo, sair um pouco da rotina estressante de estudos. Baixa autoestima. Adolescentes, especialmente entre as idades de 14 e 16 anos, possuem uma baixa autoestima relacionada à aparência física ou à falta de amigos. Isso pode acarretar um comportamento autodestrutivo, tá certo? Então, é muito importante que a gente saiba entender os nossos filhos, entender os adolescentes nesta fase da vida em que eles estão com o seu corpo físico se adaptando a um novo momento
E também que eles estão se desenvolvendo como pessoa, né? Isso tem uma coisa que mexe muito com a autoestima de adolescente, é quando eles são comparados uns com os outros. Se eu posso dar aqui um conselho a você que é pai de adolescente, não compare o seu filho com ninguém. Experiências aprimoradas. Drogas e álcool são frequentemente utilizados para melhorar certas experiências. Cocaína e anabolizantes são comumente usados para aumentar a energia. Êxtase pode ser usado em caso de inibição e reforço em uma experiência sexual. Então, experiência aprimorada. É muito bom que a gente converse com os nossos filhos sobre isso. Narguilé, aquele negócio grandão, usado, cheio de mangueira, hoje tem umas canetinhas, tá certo? Se o teu filho falar de balinha na escola, fique ligado, porque balinha na escola, no ambiente escolar hoje, é uma droga. Pressão do grupo, não é? Todo mundo usa, você não vai usar? Você tem que usar, vamos lá. Então, para não se sentir excluído do grupo, ele pode se sentir pressionado e pela pressão acabar experimentando. Também, agora ou nunca, não é? Então os adolescentes muitas vezes sentem um imperativo social para experimentar tudo que pode enquanto ainda são jovens. Viva a vida, experimente, vamos lá, vale a pena, é só uma vez, né? A vida, as oportunidades não voltam e tal. Então ele pode se ver pressionado para fazer tudo, experimentar de tudo ali, né? E a genética, se houver aí algum histórico familiar de dependência de drogas ou alcoolismo, os adolescentes podem ser geneticamente predispostos, ou até mesmo, eu colocarei aqui um dos motivos também, a questão familiar. Então, uma coisa que eu venho notado, que os viciados de 20 anos atrás, jovens, hoje eles são pais, muitos já são avós, e muitos continuam viciados. Então, veja a referência de muitos adolescentes de hoje. Ele tem dentro de casa um viciado, e isso também pode levá-lo a experimentar. Afinal de contas, os filhos imitam os pais. Bom, esses motivos estão aqui em um site, o conteúdo e o link, né, o endereço está aqui, e eu fiz questão de mostrar isso aqui para a gente pensar um pouquinho. Diga não! Um dos argumentos mais mentirosos, perversos, utilizados pelos defensores da legalização das drogas, é que ao legalizá-las, o tráfico com o passar do tempo pode acabar, tá? Então, na verdade, isso não é verdade. Por quê? As drogas ilícitas são um produto escolhido para o crime organizado sustentar, mas não é o único produto comercializado pelas organizações criminosas. Então, preste atenção novamente. Na Holanda, olha, não dá para comparar. É só ver o índice de desenvolvimento humano do Brasil e da Holanda. Tá bom? É só ver que lá continua crime, usar na rua, usar num parque, carregar grande quantidade. Outras drogas fora a maconha continua sendo punido com cadeia, diferente do projeto brasileiro. Tá certo? Então temos que tomar cuidado. Então, essas organizações criminosas continuariam a existir. Tá certo? O viciado ele não vai se contentar com 5 gramas. Então, o mercado da droga ele continuaria a existir, tá certo? E agora com o apoio do governo. Então, dizer não às drogas, e aqui eu vou partindo já para uma finalização dessa aula, nós entendemos que é um projeto inimigo, destrói pessoas, destrói famílias e vai contra o projeto de Deus para o ser humano. Dizer não às drogas é uma questão de escolha, não de ambiente. Muitos dizem que o vício está associado ao ambiente que se nasce. Eu nasci num ambiente completamente envolvido com droga, com venda, com uso. Eu nasci em favela, eu sempre morei em periferia. Não tem a ver com isso, é uma questão de escolha. Escolha viver uma vida que agrade a Deus, tá certo? A escolha de dizer não, ela é nossa. O encontro com Jesus mudou a minha vida. Dizer não às drogas, dizer não à legalização, é uma atitude de amor ao próximo, tá certo? Então esse é o desejo do nosso coração, que os alunos entendam e que a igreja entenda que a artimanha do maligno sempre foi destruir a família com efeitos na igreja. E sabemos que as drogas destroem a família. Aquilo que aprendemos na adolescência, temos a tendência de levar para a vida toda. Então Deus espera de nós um comportamento diferente, não só em relação ao uso, mas à aprovação daquilo que é contrário à palavra de Deus. Romanos 1, 28 ao 32. A igreja, independente da pressão social, sempre terá como regra a palavra de Deus e o bem-estar do ser humano em primeiro lugar. Tudo que promover a rebelião contra a vontade de Deus e a destruição do ser humano não pode ser apoiado pela igreja.
Vamos à dinâmica da nossa aula certo e errado. O que você pensa sobre? Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. 11. Guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós vamos ver à luz da Bíblia como que nós podemos analisar algumas coisas. Bom, nós vamos usar aqui diversos temas, tá certo? Então você vai pegar fichas contendo conceitos adequados ou inadequados referente ao tema proposto. Então você vai pegar uma ficha e vai escrever lá, bullying. Qual que é o conceito de bullying? Humilhar a pessoa por sua condição social, religiosa, física. Você vai colocar lá, balada gospel, baladinha não gospel. Ah, tem dança, o que tem na balada gospel? Você vai colocar lá, ficar. Qual que é o conceito de ficar? Ah, só curtir, entendeu? Só brincar um com o outro, só beijar na boca, certo? Qual que é o conceito de manter-se puro para o casamento? É manter-se puro para o casamento, porque o casamento é uma instituição divina e o sexo é para dentro do casamento. Então você vai colocar o conceito de cada coisa. A morte, o suicídio, qual que é o conceito de suicídio? Acabar com a vida porque a vida não está legal, destruir a vida porque não está se sentindo bem, baixa autoestima, tá certo? Virgindade, preservar-se puro para o casamento. Qual que é o conceito bíblico para isso? Deus nos chamou para a santidade. O corpo do crente é templo do Espírito Santo, tá certo? Você vai colocar numa outra ficha, aborto, tá certo? O que é o aborto? Interrupção da vida durante a gestação, certo? Você vai colocar lá, drogas. O que são as drogas? Nós estamos vendo aí tudo aquilo que traz dependência química, tudo aquilo que vicia, não é? Músicas de duplo sentido. Você vai colocando o conceito de cada uma destas coisas, pode escolher outras coisas, vai colocando ali o conceito, tá bom? Muito bem. Distribui as fichas entre eles e 2 caixas de papelão, umas com certo e errado. Entregue para esse pessoal, que eles olhem o que está escrito em cada ficha e coloque nas caixas adequadas. Então ele vai colocar lá na caixa certa e na caixa errada. Será vencedora a equipe que, tendo concluído a sua tarefa em menor tempo que as demais, tem executado corretamente, escolhendo os conceitos de acordo com a palavra de Deus. Então, estas fichas você pode fazer de acordo com a quantidade de equipes. Você vai fazer 2 equipes? Então faça 2 fichas do mesmo tema e entregue separadamente. Para que eles olhem, vejam o conceito e digam, peraí, mas isso aqui está de acordo com a palavra de Deus, está certo? Ou isso aqui está errado de acordo com a palavra de Deus? No final, você vai pegar essas caixas e você vai ver estas equipes e você vai analisar se elas cumpriram e dentro de que conceito que elas cumpriram. Então não basta terminar rapidamente a tarefa, precisa terminar de maneira adequada. Então isso aqui é errado e aí você aproveita para fazer aquela discussãozinha básica em cima de cada tema escolhido. Olha, gente, a sociedade hoje apoia o aborto, apoia a legalização de drogas, apoia as baladinhas, apoia não sei o que, mas é o seguinte, a palavra de Deus diz o que? É assim, assim e assim, certo? Qual que é a ideia? Levá-los a pensar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a sociedade. Beleza, pessoal? Um grande abraço, foi nossa dinâmica de hoje. Um grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo. Vamos ao mural de fotos. Ótima semana, fique na paz. Deus abençoe, até a próxima aula. Valeu!